Salmo 51, meus irmãos, eu farei a leitura de todo este salmo, são 19 versículos, e eu peço aos irmãos que acompanhem esta leitura juntamente comigo. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no recôndito, e no íntimo me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, e que o Senhor assim nos abençoe através da exposição da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, todos nós, acredito que assim como eu, você também, aprecia muito o livro dos Salmos. Hoje, quem esteve pela manhã, eu falei justamente isso. Nós gostamos demais do livro dos Salmos, porque os Salmos eles são a expressão do interior de todo o coração do ser humano. É a expressão mais profunda de cada um de nós. E aqui nós temos 150 salmos que revelam justamente os sentimentos mais profundos de todo o ser humano. E nós temos justamente nestes 150 salmos várias categorias de salmos, justamente porque os salmos, acima de tudo, eles são, além de músicas, eles são orações cantadas. Eles são palavras, expressões ditas a Deus em momentos muitas vezes de alegria. Então os salmistas eles expressam todo o seu júbilo, todo o seu fervor em alegria para com Deus. Os salmos também são expressões de agradecimento ao Deus Criador de todas as coisas. Então você encontrará muitos salmos que revelam a majestade, o poder, a grandeza do Deus Criador. Nós encontramos também outra categoria dentro dos salmos, que são salmos de expressões de louvor a Deus no meio da congregação, que são chamados salmos aleluíticos, ou salmos de aleluia, onde você vai encontrar justamente essa palavra que nós usamos tantas vezes quando cantamos, que significa dê a Ele o seu louvor, dê a Yahvé, dê ao Senhor a melhor expressão do seu louvor. Então nós vamos encontrar aqui dos mais diversos tipos de orações. E dentro do livro dos Salmos, desses 150 salmos, você vai encontrar pelo menos 73 salmos da autoria do rei Davi. Davi era um homem que gostava muito de compor louvores a Deus e expressar a sua gratidão, as suas orações através da palavra cantada. E nestes 73 salmos que nós encontramos de Davi, nós não encontramos somente salmos onde Davi ele se mostra um rei alegre e cheio de júbilo.
na presença de Deus. Mas nós encontramos também uma outra categoria de salmos, e nos quais também Davi escreve boa parte desses, que são os chamados salmos penitenciais, ou mais propriamente para nós, os salmos de confissão. E este salmo justamente é uma das mais belas e mais profundas orações que você encontra deste homem de Deus. E é interessante que Davi era um homem extremamente impulsionado a orar a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. E como eu bem já disse, Davi não orava a Deus somente quando ele estava feliz, mas Davi também recorria a Deus nos piores momentos da sua vida. E diante de nós temos um dos salmos mais instrutivos para nós no que diz respeito à maneira como todos nós devemos nos dirigir a Deus quando nós falharmos diante da presença de um santo Deus. Meus irmãos, uma coisa que é muito importante para nós entendermos como igreja é que a confissão, ela não é um elemento somente dentro do culto. Ela não é um elemento somente dentro da liturgia das nossas igrejas. Mas a confissão, segundo nos ensina a Escritura Sagrada, segundo nos ensina a própria história da igreja, é o elemento essencial para a vida de todo cristão. E é tão interessante que esta semana que se passou, mais propriamente na quarta-feira, no dia 31, nós celebramos uma data que é histórica e comemorativa para nós, que é o dia da Reforma. E eu não sei aqui se alguém já pôde ler as 95 teses que Martinho Lutero ele afixou lá na porta de Wittenberg, lá na Alemanha, no ano 1517. Ele colocou 95 teses ali na porta da catedral, da igreja de São João, lá na Alemanha, e as 5 primeiras teses de Lutero, na qual ele combateu a Igreja Católica Romana Antiga, as 5 primeiras teses começam dizendo que se existe um elemento essencial para a vida de todo cristão, é a confissão e o verdadeiro arrependimento, dizia Lutero. Porque quem ensinou isso foi o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a mensagem de Jesus começa com as seguintes palavras: arrependei-vos e crede. Então, confissão é um elemento extremamente essencial para as nossas vidas. E é interessante que Davi fez uma coisa aqui que nós jamais faríamos. Davi publicou aqui para nós o que aconteceu em uma circunstância do seu pecado. Hoje em dia nós vivemos no mundo das redes sociais, onde é comum nós publicarmos mensagens para as pessoas. E Davi publicou justamente as circunstâncias mais graves que acometeram quando ele pecou contra Deus. E ele fez isso por nós, de colocar aqui para cada um de nós este salmo, para nos mostrar como eu e você devemos agir quando nós também falharmos para com o Senhor. A circunstância deste salmo é diferente de alguns outros salmos, meus irmãos, que nós encontramos na Escritura Sagrada. Eles são muito difíceis de serem contextualizados. Mas este salmo especificamente, Davi lhe dá a circunstância aqui pela qual ele escreve este salmo, que é justamente essa epígrafe aí que você encontra acima do versículo de número 1. Na verdade, isso seria para nós o equivalente ao versículo de número 1 no salmo original. E ali o texto nos informa que Davi ele escreve esse salmo justamente naquele momento que ele peca contra Deus, por ele ser um rei. E se você quer o dado histórico aí para nós deste fato, você encontrará lá no livro de 2 Samuel capítulo 11 e 12. E diz que naquele período no qual todos os monarcas, os reis, deveriam sair para o combate, Davi não foi ao combate. E ele ficou justamente no palácio da sua casa, e ele ficou ali tranquilo, enquanto os seus exércitos estavam em combate, juntamente com seus generais, e Joabe e todos os homens de Davi, os valentes de Davi estavam em combate. Davi ele fica ali na beirada do seu palácio, observando a paisagem, e justamente nesse momento no qual ele devia estar combatendo, ele avista então de longe uma mulher, que a Escritura a descreve como uma mulher muito atraente e bonita, que é justamente Batseba, a mulher do seu melhor soldado Urias. E Davi ele fica completamente enamorado por aquela situação de avistar aquela bela mulher, e então ele manda um mensageiro dizendo que a trouxessem, para que ele possuísse então a mulher do seu melhor soldado. E Davi acaba gerando um filho juntamente com aquela relação. Ele tenta,
de todas as maneiras, esconder este pecado de Deus. Então ele faz toda uma trama, porque ele chama o seu melhor soldado Urias e ele o embebeda, ele trama ali uma festa para tentar o embebedar e fazer com que ele se deitasse com a sua esposa, o que não acontece por causa da fidelidade daquele soldado para com o rei Davi. E depois ele coloca justamente uma outra trama, o seu melhor soldado na fronte de batalha principal, na qual Davi sabia que se ele estivesse ali, certamente ele iria morrer. E a Bíblia nos informa que neste momento, diante de toda esta trama do rei Davi, é que Davi comete um dos atos mais graves da sua vida, que é este pecado, que aos nossos olhos a princípio parece um pecado gravíssimo. E é interessante, meus irmãos, que quando nós lemos o Salmo 51, sempre quando nós olhamos para a vida do rei Davi, nós pensamos que Davi cometeu um dos atos mais horrendos, que é o pecado do adultério. E sabe o que eu quero te chamar a atenção nesta noite? Porque em nenhum momento do Salmo, se você ler esses 19 versículos, você nunca vai encontrar a palavra adultério aí, nem mesmo Davi se dirigindo para Deus dizendo: Senhor, me perdoa porque eu cometi um pecado extremamente grave, que é o pecado de adultério. E sabe por que esta informação ela é muito importante para nós? Porque acima de qualquer pecado, o que Davi queria que eu e você entendêssemos é que qualquer ofensa, de qualquer gênero, de qualquer tipo, de qualquer tamanho, acima de tudo, ofende a Deus. E nós precisamos aprender a tratar com tudo aquilo que ofende a Deus, independente da qualidade do pecado. É por isso que este salmo está aqui. É por isso que este conteúdo do salmo ele é extremamente importante para nós, porque o ensino de Davi aqui para nós vai nos mostrar quais são as consequências do pecado em nossa vida. O que o pecado pode trazer para as nossas famílias, o que o pecado pode, quais são as consequências que o pecado pode trazer de forma destrutiva para a vida de cada um de nós. Então Davi ele não escreve este salmo, meus irmãos, como um herói. E é até importante que nós tenhamos esse conceito estabelecido em nossa mente. A Bíblia não descreve heróis. Quando nós olhamos para o rei Davi, você encontra coisas impressionantes na vida desse homem. Uma delas é que de todos os homens da Bíblia, o único que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus foi o rei Davi. E a pergunta é: por que Davi ele recebeu este elogio tão profundo da parte de Deus? Davi era um homem diferente de mim e de você. Davi tinha atributos que o distinguiam de qualquer um de nós aqui? Não, Davi não tinha. Davi não tinha qualquer tipo de característica que o fizesse diferente de nós. Mas o que o diferenciava ao ponto de Deus olhar para Davi e dizer: este é um homem segundo o meu coração, era a maneira como este homem orava a Deus em circunstâncias de pecado, em circunstâncias de alegria e em todas as circunstâncias da sua vida. Então, aprendendo a orar com Davi, nós vamos aprender como lidar também da mesma forma que ele lidou com os seus pecados e com circunstâncias que também a qualquer momento podem nos acometer, porque, como eu disse, na Bíblia não tem heróis. E se existe um verdadeiro herói e um homem perfeito, o único que pisou neste mundo como um homem perfeito é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós. Então nós precisamos ter esse conceito estabelecido em mente acerca da vida deste homem e daquilo que ele passou e o que ele nos ensina. Meus irmãos, versículo de número 1 até o versículo de número 6, nós temos o primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, o primeiro ensino que Davi ele nos traz neste salmo. Meus irmãos, se nós queremos combater o pecado que nos acomete em nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos compreender é a natureza do pecado. O que é o pecado para Deus e como nós devemos tratar o pecado em nossas vidas. Então, quando Davi ele começa a compor este salmo no versículo de número 1, as suas primeiras palavras já são ilustrações aqui que nos levam a entender e compreender como eu preciso me dirigir diante de Deus. E a primeira coisa que Davi nos ajuda a entender aqui é que mesmo em meio aos nossos pecados, você precisa correr para Deus. Se tinha uma coisa que Davi sabia muito bem, era o tamanho do amor que Deus tinha pela vida dele.
o que ele também tem por nós. Porque as palavras de Davi no versículo 1 são uma das mais profundas possíveis. Quando ele diz, Senhor, compadece-te de mim, Davi está dizendo, Senhor, segundo a misericórdia do Senhor, que é infinitamente maior do que os meus pecados, eu preciso que o Senhor haja comigo com esta misericórdia. E se existia um livro que Davi conhecia muito bem, e descreve muito bem este amor, esta paciência, esta benignidade de Deus para com o pecador, era o livro de Deuteronômio. Se você se lembrar, Davi era um rei, Davi era um monarca. E uma das coisas que um monarca em Israel precisava ter era uma cópia do livro de Deuteronômio. Se você observar lá o capítulo 17 do livro de Deuteronômio, você vai ver que o rei precisava ter uma cópia da lei de Deus, porque ele também, assim como a nação de Israel, precisava observar a lei. E se você já leu o livro de Deuteronômio, você vai perceber que do capítulo 33 até o capítulo 34, você vai ver várias vezes Deus se descrevendo ali para a nação de Israel como um Deus benigno, um Deus complacente, um Deus cheio de misericórdia para com o seu povo. Então a primeira coisa que Davi entendia é que ele estava diante de alguém que poderia amá-lo, mesmo diante das suas piores falhas. Era isso que Davi entendia acerca de Deus. Então o que Deus requer de nós é que, mesmo em meio dos pecados mais graves, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Porque uma das coisas que nós aprendemos como cristão é que cristão não ora só em momentos de alegria, mas cristão também ora em momentos os mais terríveis da sua vida e principalmente momentos como esses. Essa é uma lição absolutamente profunda do que nós aprendemos sobre oração. Meus irmãos, essa semana eu li um livro de um pastor coreano. Eu nem vou me arriscar aqui dizer o nome dele para vocês, porque eu não vou conseguir, né? É um nome bem complicado, mas é um livro onde este autor coreano, ele descreve a vida de oração do Senhor Jesus. E ele fala justamente disso. Por que Jesus, o Filho de Deus, orava e orava tanto como nenhum de nós ora? Jesus precisava orar? Jesus não precisava orar, ele não tinha pecados, ele não cometeu pecados, ele não poderia ser acusado de qualquer pecado. Mas Jesus orava para mostrar para cada um de nós que a oração é essencial para a vida do cristão. A oração é o respirar da alma da vida de todos aqueles que são filhos de Deus. E Davi foi um homem assim. Davi orava e Davi buscava a Deus em todas as circunstâncias da sua vida, primeiramente lembrando que nós temos um Deus de amor, um Deus cheio de misericórdia, e um Deus cheio de paciência, mesmo nos piores pecados da nossa vida. Mas Davi vai começar ainda no versículo 1 e 2 a descrever o sentimento que ele tinha na presença de um santo Deus. Ele usa algumas palavras aí que são extremamente importantes para nós quando ele diz, na continuidade do verso 1, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe como Davi se sentia na presença de Deus quando ele falhava para com este santo Deus? Davi se sentia como alguém que precisava literalmente de um banho na presença de Deus. Era assim que Davi se sentia. O sentimento de Davi na presença de Deus era de alguém que estava extremamente sujo na presença de Deus. Meus irmãos, ontem eu estive ali num acampamento, juntamente com os irmãos lá da Betel e da Filadélfia, e ontem estava um dia bastante quente, né? E a gente ficou desde a manhã. Eu cheguei ali por volta das 7 horas da manhã e fui sair lá por volta das quase 6 horas da tarde, mais ou menos, e naquele calor intenso ali, né, eu transpiro demais e você fica incomodado com aquilo, né, porque eu via o pessoal pulando na piscina e eu lá, né, de calça jeans lá e de blusa, né, de camisa de manga comprida naquele sol escaldante. E a primeira coisa que eu cheguei em casa e eu fiz foi tomar um banho, né, porque o sentimento ali, né, era de vontade de tomar um banho e lavar completamente a sujeira que você se sentia. E não sei se assim como eu, você sente esse incômodo. E em coisas tão simples como essa, de passar um dia num sol escaldante e chegar com esse sentimento de eu preciso me lavar, né? Eu preciso de um banho.
Mas, meus irmãos, quando Davi ele usa essas expressões, eu preciso que o Senhor me lave, que o Senhor me purifique, e ele usa até uma expressão que é muito interessante, que ele diz, apaga as minhas transgressões, é como se ele falasse, Senhor, quando o Senhor lava a roupa, o Senhor esfrega e arranca essa sujeira de mim. Era isso que Davi estava dizendo. O sentimento dele era de uma sujeira espiritual. Então deveria incomodar muito mais do que qualquer sujeira física que a gente possa ter no mundo. Este era o sentimento deste homem segundo o coração de Deus. E ele qualifica aí o que ele fez na presença de Deus com 3 palavras que são extremamente importantes para a gente entender o que nós fazemos quando nós pecamos contra um santo Deus. Porque ele diz que ele cometeu iniquidades, ele cometeu transgressões e ele cometeu pecados. Meus irmãos, iniquidade é uma palavra que é usada para descrever até o próprio diabo. Quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, lá no verso de número 2 em diante, ele descreve a vinda do iníquo, e ele chama justamente o diabo, né, o anticristo de iníquo. Por quê? Porque ele é extremamente torto nos seus valores. É isso que significa iniquidade, é algo completamente desalinhado. E era assim que Davi se sentia. Davi não se sentia somente alguém desalinhado da vontade de Deus, mas Davi também se sentia alguém que cometeu transgressões, ou seja, a quebra de alguma autoridade que precisava ser obedecida. No caso aqui, as leis de Deus. Isso é o pecado. O pecado é uma quebra dos mandamentos de Deus, é uma transgressão aos mandamentos santos de Deus. E não somente isso, mas o pecado é também errar o alvo estabelecido para Deus, que é o sentido da palavra pecado usada aí no texto. Errar o alvo de Deus é fugir do alvo maior estabelecido para Deus, que Deus criou para nós, que o Senhor confiou a cada um de nós, que é vivermos para a sua glória. E Davi não fez algo que primeiramente glorificou a Deus e muito menos estava vivendo para a glória de Deus através dos seus atos. De tal maneira que Davi ele se sentia completamente afligido na presença de Deus. Quando ele diz aí o versículo de número 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Tem um detalhe aqui que é extremamente interessante, meus irmãos, para nós, que nós pensamos que este salmo ele foi composto aqui por Davi. Davi ele escreve este salmo justamente depois que ele foi repreendido por Natã, pelo profeta. Se você observar ainda lá o capítulo 12 de 2 Samuel, você vai perceber que o amor de Deus foi tão grande pela vida de Davi que ele enviou um profeta, um homem de Deus, um representante de Deus, para o corrigir no seu pecado. E Davi ele conta, né, uma parábola, aliás, Davi ele recebe uma parábola através da vida ali do profeta Natã, que ilustra muito bem o seu pecado. E se você olhar aquela parábola que é contada ali pelo profeta Natã, diz que existiam 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos bens e muitas ovelhas e gado. E tinha só um pobrezinho lá naquela cidade, que ele tinha somente uma cordeirinha, que era o único bem que ele tinha, e não tinha mais nada. E diz que certo viajante veio de longe e foi até a casa daquele homem rico. E ali aquele homem rico, ao invés de tomar de algum dos seus bens, e principalmente dos seus cordeiros e dos seus gados, ele vai e toma aquela cordeirinha do homem pobre e usa para satisfazer ali aquele momento de necessidade daquele viajante. E Davi diz que quando ele ficou enfurecido, né, naquele momento ele disse para o profeta Natã, olha, para fazer um negócio desse tem que ser alguém muito maligno. Para tomar o único objeto precioso de alguém para si mesmo, é porque essa pessoa não presta mesmo. E as palavras de Natã para Davi foram as seguintes: você é o homem, você é assim, Davi. E nós pensamos que a partir desse momento aí Davi ele escreve esse salmo. Pelo contrário, meus irmãos, a maioria dos estudiosos da Bíblia dizem que Davi ficou mais ou menos um ano sem tratar o seu pecado até ele escrever esse salmo. Davi entrou em um estado de sonolência espiritual tal que ele achou que Deus fazia vistas grossas com aquilo que ele havia cometido na presença de Deus. E despertado por Deus através da vida deste profeta, então ele compõe este salmo justamente porque Davi não conseguia dormir bem, porque ele machucou a pessoa a quem ele mais amava, que era o próprio Deus. Este era o sentimento de Davi.
Ele não conseguia pegar no sono levemente e dormir, assim como aparece lá no Salmo 3, que a princípio foi lido em nossa liturgia, porque o pecado e as coisas que Davi fez diante da presença de Deus o incomodavam, e o incomodavam muito. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Quando nós observamos a vida do próprio Lutero, ele tinha algumas peculiaridades muito importantes da sua vida que servem para nós de ilustração, principalmente nesse fato. Diz a história que Lutero ele vivia na paróquia incomodando os padres. Se existia alguém que gostava de confessar pecados, esse era Martinho Lutero. Porque ele vivia atrás dos padres, dos frades, dizendo: olha, eu estou aqui porque eu preciso confessar um pecado. Hoje eu comi demais. Parece brincadeira, mas ele estava lá por causa disso mesmo. Olha, eu vim aqui confessar pecado porque hoje eu contei uma mentira. Agora começou a ficar grave. Aí Lutero chegava novamente ao padre e dizia: olha, eu estou atormentado e não consigo dormir, porque eu esqueci de pagar uma conta que eu tinha que pagar. No outro dia eu esqueci. E ao ponto desses homens ficarem tão incomodados com Lutero, porque ele estava perturbado com seus pecados, ao ponto de alguém dizer para Lutero: Lutero, você não tem coisa importante para vir fazer aqui não? Quando você tiver um pecado extremamente grave, você aparece aqui. Porque você está atormentando a nossa vida, vindo todos os dias aqui confessar os seus pecados. Sabe por que Lutero fazia isso? Porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele, a tal ponto que este homem só sossegou quando ele descobriu a graça por meio do sangue de Cristo que foi derramado em lugar dele. Até então Lutero estava assim: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado ele vive diante de mim e isso não me deixa descansar. Esse era o sentimento de Lutero, esse era o sentimento de Davi. É isso que o pecado faz conosco, esta é a natureza do pecado. Ele transtorna a nossa vida de tal forma que isso causa incômodo sobre nós. Por isso ele confessa, versículo 4 e 5, eu pequei contra ti e contra ti somente, e eu fiz o que é mal perante os teus olhos. A pergunta é: Davi ele cometeu um pecado contra quem? Quando nós observamos a história de Davi, você percebe que Davi ele destruiu uma família, Davi destruiu o seu exército, Davi causou um transtorno psíquico e um monte de gente que estava à sua volta. E por que Davi ele se dirige a Deus dizendo: Senhor, eu pequei contra ti e contra ti somente? Porque pecado acima de tudo contra uma pessoa é extremamente relacionado à pessoa de Deus. Quando nós machucamos alguém através das nossas ofensas, quando nós ofendemos alguém, nós não ofendemos uma pessoa simplesmente. Nós pecamos contra alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso é grave. É por isso que Davi ele não confessa a Deus dizendo: Senhor, me perdoa, porque o meu pecado foi tão grande porque eu possuí um objeto que não me pertencia. Mas Davi se dirige a Deus dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, porque acima de tudo a minha falta maior foi contra o Senhor, porque essas pessoas foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Isso muda completamente a maneira como a gente enxerga pecado. É por isso que nós não afligimos mais as pessoas então. É por isso que nós entendemos que nós devemos falar de forma adequada com as pessoas. É por isso que nós entendemos que caluniar uma pessoa é muito grave, porque ela foi criada à imagem de Deus. Era assim que Davi via o pecado em sua vida. Acima de tudo, uma ofensa contra Deus. E não era algo aprendido. É porque Davi ele diz ainda no versículo de número 4, assim, versículo de número 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi estava dizendo: Senhor, eu não pequei porque eu aprendi isso. Eu não pequei porque a sociedade me ensina assim. Eu não pequei porque isso é algo fora do meu interior e eu aprendo pela internet. Davi diz: eu pequei porque o problema está aqui, dentro de mim. Não é algo externo a mim, mas é intrínseco a mim, porque eu nasci assim e desde a minha tenra idade eu fui concebido em iniquidade. Meus irmãos, se tem uma coisa que a gente ama é criança. Dificilmente você encontra alguma pessoa que não gosta de criança. Criança mexe com qualquer pessoa. Até as pessoas que a gente pode dizer assim, mais carrancudas, ficam quebrantadas diante de criança, porque criança é um ser lindo. Quando nasce, todo mundo gosta de brincar, todo mundo gosta de mexer. Mas por que a gente tem que ensinar as criancinhas lá na sua tenra idade? Ensinar a Bíblia para elas desde a sua infância, na mais tenra idade,
Porque apesar deles serem seres maravilhosos, extremamente belos aos nossos olhos, mas acima de tudo eles são pecadorzinhos. E eles cometem os mesmos erros se eles não forem educados segundo os princípios da palavra de Deus. Então é por isso que a gente ensina a palavra de Deus para crianças, porque o pecado está aqui. Nós somos concebidos em pecado porque nós herdamos isso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E é interessante porque se Adão e Eva, sendo criado em plena santidade, os nossos catecismos definem Adão e Eva sendo criados com perfeito estado de inocência na presença de Deus. A pergunta é, se estes que foram criados em pleno estado de santidade pecaram contra Deus, quanto mais todos nós que nascemos inclinados para isso. Então esta é a confissão de Davi. E é maravilhoso perceber que este homem ele não dá desculpas diante da presença de Deus, porque ele diz assim: Senhor, se o Senhor me julgar, o Senhor é absolutamente justo no que o Senhor faz. Davi não dá desculpas para os seus pecados, dizendo: Senhor, eu pequei porque a sociedade me induz a fazer isso. Senhor, eu pequei porque a carne é fraca. Hoje em dia a gente conversa com alguns jovens e eles até citam uns versículos para você, dizendo: olha, não, eu caí nesse pecado porque a carne é fraca, porque eu sou inclinado a fazer isso. Davi não chega dizendo nenhum tipo de versículo para o Senhor. Davi ele chega dizendo: Senhor, eu pequei porque eu sou assim, porque a minha natureza me inclina a fazer o que eu fiz. E sabe o que Deus ele mais deseja de nós, segundo este salmo? Esta é a coisa mais importante quando nós oramos. É o que você encontra aí no versículo 6. Quando ele diz: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Um dos atributos mais citados por Davi nos seus salmos é a onisciência de Deus. Se existe alguém que te conhece muito bem, esse é o próprio Deus. Tudo que nós fazemos não foge aos olhos da presença de Deus. Isso parece meio simplista, mas quando nós estamos em circunstâncias de pecado, nós ousamos pensar que Deus não estava vendo. E isso aconteceu com o rei de Israel. Ele pensou que o Senhor não estava vendo aquilo que ele estava fazendo, porque a sua trama foi tão boa, que Davi pensou: olha, ninguém está sabendo, ninguém viu, então está tudo ok. Só que depois ele se lembra que isso foi grave aos olhos de Deus, porque Deus conhece todo o íntimo do nosso ser. Esta é a visão que Deus tem de cada um de nós. É por isso que ele diz que Deus ele se compraz na verdade. Nós podemos mostrar para as pessoas, meus irmãos, as mais diferentes formas daquilo que nós somos, mas só Deus sabe aquilo que nós somos no íntimo. Só Deus sabe aquilo que nós vemos quando ninguém está perto de nós. Só Deus sabe como nós trabalhamos quando o nosso patrão está longe de nós. Uma das tristezas que a gente ouve por aí é que tem muito patrão que não contrata cristão. Eu não sei se alguém já ouviu disso por aí, porque eles falam: eu sei que aqueles ali são os que mais fazem corpo mole quando a gente sai dali. Isso é triste. Tudo que nós fazemos, nós precisamos saber que está sendo feito na presença de Deus. Isso muda a forma como nós fazemos tudo, e mais do que isso, a maneira como nós nos enxergamos a nós mesmos. O maior conhecimento que a gente precisa ter é de Deus e de nós mesmos. Isso, você só vai conhecer a você mesmo quando você conhece muito bem quem Deus é. A gente cita alguns textos, meus irmãos, como aquele texto da Escritura Sagrada, a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, tem aquele texto onde nós falamos: olha, a palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E a gente esquece do versículo de número 13. Sabe o que o versículo de número 13 diz? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas. O que o autor aos Hebreus está nos ensinando? Que a Bíblia desvenda que nós somos assim. E quanto mais próximo da Bíblia nós estivermos, mais próximos de entender o que é ser verdadeiro para com Deus, nós iremos entender. Isso é a verdade no recôndito, no íntimo. Isso é conhecer a sabedoria.
Porque se você ler também algumas palavras do sábio Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, lá no capítulo 14, no verso 12, ele diz, olha, há caminhos que ao homem parecem caminhos de bem, mas que no final são caminhos de morte. Porque qual é a finalidade da sabedoria bíblica? A sabedoria bíblica, segundo o próprio escritor do livro de Provérbios, começa com uma palavra, temor a Deus. Isso é a sabedoria bíblica. É isso que Davi tinha no seu coração agora. Ele disse, olha, uma das coisas que eu preciso ter é temor, porque eu sei que aonde eu estiver, mesmo longe dos olhos das pessoas, eu sei que Deus está olhando para mim e eu temo Ele. Porque qualquer sentimento errado no meu coração, na presença dEle, irá ofendê-lo. Por isso ele vai nos ensinar, versículo 7 até o versículo 11 aí, a maneira como nós devemos orar, então, quando nós compreendermos a natureza do pecado. Então, como nós devemos ter uma reação, então, diante dos nossos pecados. E aí nós temos uma das partes mais belas desse salmo, quando no versículo 7, Davi diz assim, Senhor, purifica-me com o hisopo e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Sabe o que Davi está dizendo? Ele está dizendo, Senhor, eu estou completamente podre, como alguém que tem lepra. Porque essa palavra usada aí por Davi, quando ele diz, Senhor, me purifica com o hisopo, meus irmãos, ele era uma planta que era usada para aspersão de algumas coisas. Você encontra ela sendo usada na instituição da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, quando os hebreus eles aspergiram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, eles aspergiram justamente com o hisopo. O hisopo também era usado diante de pessoas que tinham lepra, que eram acometidas pela lepra, que na época não era uma doença que tinha tratamento, mas era um tipo de antisséptico, que era usado ali através do hisopo, e era colocado sobre os ferimentos de podridão da carne. Era assim que Davi se sentia na presença de Deus. Ele disse, Senhor, eu sou um homem podre. O que o Senhor precisa fazer comigo é me purificar e me deixar mais alvo que a neve. E sabe o que o pecado fez com a vida de Davi? Essa é uma das consequências mais graves que é descrita aqui no Salmo, que acontece com todos aqueles que não tratam o pecado nas suas vidas da forma correta. Ele diz, o pecado, primeiramente, ele tirou o meu júbilo e a minha alegria. E lá no versículo 15, ele vai falar que o pecado obstruiu os seus lábios e a sua boca não conseguia mais manifestar louvores a Deus. O pastor Hernandes, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, ele diz, o pecado é um ladrão de alegria. A coisa que mais tira a felicidade das pessoas, o prazer das pessoas em adorar e servir a Deus nos nossos cultos, é o não tratar o pecado da forma adequada. É por isso que nós vivemos em um tempo que parece que as pessoas andam tão sem entusiasmo para as coisas de Deus. Nós temos entusiasmo para lidar com questões políticas, né? Nós levantamos a bandeira do nosso partido e lidamos com isso com alegria. Mas você entra nas igrejas e você encontra, parece que pessoas sem entusiasmo, sem alegria. E talvez uma das consequências disso, desse desprazer das pessoas de virem à igreja e servirem ao Senhor com alegria, é justamente porque o pecado roubou a alegria de muitas pessoas. Essas são as consequências. Os louvores não saem. A nossa boca não consegue exaltar gratidão a Deus e nós não exalamos o perfeito aroma suave de alguém que adora a Deus de verdade por causa disso. Então Davi faz a oração mais bela deste salmo, que ela é decorada por nós quando crianças, nós citamos esse versículo e eu acho maravilhoso quando ele diz aí no versículo 10, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se existe uma palavra das mais profundas aqui que Davi poderia usar neste salmo, é a palavra cria em mim, que aparece aí no versículo de número 10. Porque quando Davi, ele diz, Senhor, cria em mim, esta palavra, esse verbo criar aí, né, para o hebraico, ele tem um sentido muito profundo, porque é o mesmo verbo usado lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, onde diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem pode criar coisas do nada? Quem pode fazer uma coisa que nenhum ser humano, e nem eu e nem você podemos fazer? Somente Deus. E Davi, ele usa esta palavra aí dentro desse salmo para dizer, olha, só existe alguém que pode mudar
a minha maneira de enxergar os meus pecados, a minha maneira de enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Só existe alguém que pode fazer com que eu venha amar a lei de Deus e obedecê-la. E criar um coração novo que ninguém pode criar. E este único é o Senhor Deus. Se Ele criou coisas do nada, Ele pode criar um novo Davi, que agora vai amar, obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos. Sabe o que Paulo fala, nos ajudando a compreender isso aqui lá no Novo Testamento? Em 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo diz que ele era uma nova criatura. Eis que todas as coisas se fizeram novas, e Paulo diz, eu também sou uma nova criatura. E se você fosse traduzir literalmente o versículo, Paulo diz assim, eu sou uma nova criação. Aquele velho Paulo morreu na rua de Damasco. Hoje este Paulo que escreve esta carta é uma nova criação, porque ele morreu em Cristo Jesus. Esta é a bela oração que Davi lhe faz a Deus quando ele diz, Senhor, cria em mim um espírito voluntário, porque só um pode me inclinar a fazer coisas para Deus, e este é o próprio Deus. Este é o próprio Deus. E quando nós observamos na continuidade do texto, Davi dizendo, olha, Senhor, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Nós precisamos compreender esse versículo aí também, porque Davi ele não está dizendo que o Espírito Santo, ele habita em nós até que nós cometamos pecado, ele se retira de nós. Não é esse o sentido aí do versículo de número 11. Mas aqui a gente precisa compreender uma coisa muito importante. Porque se você observar, o rei Davi, ele foi um auxiliar do rei Saul. E se você se lembrar da história do rei Saul, você vai perceber que ele pecou em um determinado momento da sua vida, de tal forma que Deus rasgou o seu reino e o deu a um melhor que ele, que era justamente o homem que escreveu esse salmo. E sabe o que aconteceu com o rei Saul? Uma das maneiras, meus irmãos, do Espírito Santo atuar lá no período do Antigo Testamento, ele atuava da mesma maneira, convertendo corações, mudando a mentalidade dos cristãos lá, dos crentes do Antigo Testamento. Mas uma das maneiras do Espírito Santo atuar lá no Antigo Testamento era habilitando reis para funções. E também, bem como também habilitando homens para serem sacerdotes e tantas outras funções. Mas uma delas era o Espírito habitar para que aquele homem pudesse cumprir a função de ser rei. E quando o Espírito Santo se retirou do rei Saul por causa do seu pecado, aquilo se tornou uma vergonha pública. Então não somente Saul foi envergonhado, mas acima de tudo, o nome do Senhor foi envergonhado. Então quando Davi lhe ora e diz, Senhor, não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito, perceba a profundidade do amor que este homem tinha por Deus. Ele não estava dizendo que ele não queria perder o seu reino, mas ele estava dizendo, Senhor, não deixe que o teu nome venha a ser envergonhado, porque se o teu Santo Espírito se retirar de mim, isso se tornar público, quem vai ficar envergonhado não vai ser o rei Davi, mas vai ser o Senhor. Então perceba a maneira como Davi tratava as suas falhas. As falhas de Davi eram falhas que levariam o Senhor a ser envergonhado. Não era o rei, mas era Deus. É assim que nós nos preocupamos com as nossas falhas. Quando você comete um ato grave diante de Deus, será que você se preocupa da mesma forma como Davi? Dizendo, Senhor, eu não estou envergonhando o meu cargo. Eu não estou envergonhando as pessoas à minha volta. Eu estou envergonhando acima de tudo o Senhor. Este é o tipo de sentimento que um homem segundo o coração de Deus tem quando erra. E a parte final do versículo 13 em diante, para nós encerrarmos, meus irmãos, nós temos aqui, eu acho que é o ponto alto do Salmo, quando nós chegamos no versículo 13. Meus irmãos, se existe uma coisa que nós precisamos ensinar nas nossas igrejas, nas nossas mensagens, no nosso evangelismo pessoal para com as pessoas e para com todos aqueles que nós ensinamos, são assuntos como estes. A salvação que existe em Cristo Jesus, que mostra que a principal característica de um cristão é a conversão e o genuíno arrependimento. Davi lhe disse, eu aprendi o que é o pecado. Eu aprendi as suas consequências, eu aprendi a gravidade do que é cometer um ato desse contra Deus. E ele diz, o que eu preciso agora é ensinar os transgressores a terem o mesmo caminho que eu trilhei, para que eles não possam fazer da mesma forma que eu fiz, mas eles venham a compreender como eles precisam agir quando eles também errarem na presença de Deus.
E eu disse que este é o ponto alto do Salmo, justamente porque, sabe qual é a maneira como Davi ele se dirige a Deus no final deste Salmo? Meus irmãos, Davi era o rei. Davi, se ele tinha uma coisa no seu palácio, era bois, gados, ovelhas e qualquer tipo de coisa que ele pudesse fazer para oferecer um sacrifício a Deus. Mas sabe qual era o coração de Davi quando ele se achegava na presença de Deus? E esse é o ponto máximo aqui para nós do Salmo, porque é aqui que nós nos encontramos e nós encontramos Cristo. Porque a graça de Deus expressa através do sacrifício de Cristo é infinitamente maior do que os nossos pecados. Daqui a pouquinho nós iremos celebrar a ceia do Senhor, na qual nós nos lembramos daquele momento em que Cristo derramou o seu sangue em nosso favor. E quando o cordeiro era apresentado em sacrifício no altar, ele representava justamente o cordeiro que tira o pecado do mundo, que viria posteriormente na pessoa do Senhor Jesus. E quando você lê aí o versículo de número 14, é onde Davi diz: Senhor, livra-me dos crimes de sangue. Literalmente lá na língua hebraica está: livra-me dos crimes de sangues, porque Davi se via como um assassino na presença de Deus. Mas ele recorre à infinita graça de Deus sobre a sua vida. E ele diz: se existe alguém que pode perdoar pecados absolutamente de qualquer forma que você esteja, este é Cristo Jesus. Não importa o tamanho do pecado. Qualquer pecador do pior tipo que se achegar diante de Deus crendo naquele cordeiro que tirou o pecado do mundo, esse pode alcançar da maior alegria que uma pessoa pode ter, que é ser perdoada por Deus. Meus irmãos, não existe felicidade maior que você pode ter em sua vida, não existe felicidade maior que uma pessoa pode experimentar quando nós pregamos a mensagem do Evangelho, senão ela conhecer a graça que está por meio de Cristo Jesus, por meio do perdão que existe em Cristo Jesus. Quando Davi lhe diz: olha, Senhor, eu tenho cordeiros de milhares, mas a única coisa que o Senhor requer não é um sacrifício, porque aquele simplesmente era um tipo de Cristo que apontava para o verdadeiro cordeiro. Davi está dizendo: a única coisa que Deus requer de nós diante do seu grande amor é o que você tem que ter, que está expresso aí no versículo 17. Um coração quebrantado, compungido e contrito na presença de Deus. É isso que Cristo Jesus requer de mim e de você diante deste tão grande ato de amor pelas nossas vidas. Porque Ele não requer mais sacrifícios, você não precisa oferecer cordeiros e nada disso em um altar, porque o Cordeiro Santo de Deus já entregou a sua própria vida em nosso favor. Mas a única coisa que Deus requer de cada um de nós é verdade no íntimo e um genuíno quebrantamento das nossas vidas diante da presença de Deus. E como eu disse, a maior alegria que todos nós podemos experimentar é a graça de sermos perdoados. E você só vai compreender perfeitamente o amor de Deus quando você olhar para você e você cantar como o salmista no Salmo 40 e dizer: Senhor, o Senhor me tirou de um tremedal de lama, de um lamaçal no qual eu me encontrava um dia em pecado, e o Senhor colocou nos meus lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Que Deus nos ajude e que Deus nos capacite a termos uma vida de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher, de um verdadeiro jovem na presença de Deus, como um homem, como uma mulher, segundo o coração de Deus. Este é o maior desejo de Deus para mim e para você. É isto que Davi gostaria que nós entendêssemos sobre o que é o pecado, mas acima de tudo, o que é o grandioso amor que Deus tem por nós. Que Deus assim te abençoe. Amém.